Aleluia, glória a Deus. Somos livres em Cristo Jesus. Pode aplaudir mais e mais. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Bom dia, irmãos e irmãs queridas. Graça e paz. Quem está feliz com o Senhor Jesus ali, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Feche os seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque temos tido de Ti todo o amor, toda a misericórdia, toda a alegria, toda a compaixão, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, e a Tua maravilhosa graça vem sobre nós, vem para nos sustentar, para nos conformar à Tua imagem e semelhança. Vem para nos deixar mais parecidos com Jesus Cristo. Oh, Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Esteja abençoando cada vida que aqui se encontra, cada família, cada casal, cada jovem, cada criança aqui, Senhor. Oh, Pai amado, esteja com aqueles que estão nos acompanhando agora também, Pai, pelo nosso canal, Pai. Esteja abençoando ricamente. Esteja com aqueles que estão viajando ainda, Pai. Esteja abençoando ricamente lá onde eles estão e os traga, Pai, realmente preservados, íntegros, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, porque somos da Tua família. Muito obrigado porque fazemos parte do Teu povo, Senhor. Muito obrigado pela Tua maravilhosa graça. Aleluia! Oh, nós no nome de Jesus assim oramos e assim declaramos. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nesta manhã, queria ler com vocês Jeremias capítulo 30, versículo 17. Jeremias 30, 17. Os irmãos podem se assentar. Jeremias 30, 17. Fala sobre restauração de saúde. Fala assim: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Então o Senhor cura, o Senhor restaura. Nessa manhã aqui eu pergunto aos irmãos e às irmãs: quem precisa de cura? Cura física. Estou falando especificamente de cura física. Quem precisa de cura física? Levanta a sua mão aqui para mim saber. Ok, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Nós vamos estar declarando esta cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode vir, se tiver mais alguém, pode vir ainda. Tá? Vamos estar declarando essa verdade. O Senhor é aquele que nos restaura, é aquele que cura todas as feridas. E o texto aqui no 17, na minha versão, é específico, né? Restaurarei a saúde, tá? Amém, Jesus? Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Newton, o óleo aí já está preparado para ungirmos aqui os irmãos. E ao receber a unção com óleo, né, declare: eu recebo a cura. Amém, Jesus? Tá? Não importa a dificuldade, a circunstância, o que está sentindo, tá? Não importa, tá? O que foi dito, não importa o que saiu no exame, não importa a dificuldade, tá? Declara, tá? Eu declaro a minha cura, eu recebo a minha cura, eu me aproprio dela agora, em nome de Jesus. Amém? E os que estão na congregação, por favor, ergam as suas mãos aqui em direção aos irmãos, tá bom? Se quiserem ficar em pé, fiquem. Se quiserem permanecer sentados, podem permanecer, não tem problema, ok? Nós vamos estar fazendo esta oração. Pai querido, com base na Tua palavra, nós queremos agora, Pai, declarar a cura, Pai.
a restauração da saúde, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs aqui, Pai. Ô Senhor, porque na cruz do Calvário tem, Senhor, poder para a cura de qualquer problema físico, de qualquer transtorno, de qualquer doença, de qualquer enfermidade, Pai. Por isso agora, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, ministrar, Senhor, esta bênção completa, Pai, e declarar o que diz a Tua palavra, Pai. Ô Senhor Deus, ô Pai, e sairemos com ações de graça e júbilo, Pai. Ô Senhor, e os irmãos declaram: eu recebo a cura, eu recebo a cura, em nome de Jesus. Oh, aleluia, oh Senhor, vai realizando isso, Senhor, vai abençoando, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Senhor Deus, oh Pai amado, oh Riclandaramas, oh Riandalamas, oh Riclandaramas, oh Riclandaramas, aleluia Jesus, oh Pai amado, oh glórias sejam dadas ao Senhor, oh Pai, oh Senhor, oh Pai, ministramos esta bênção em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, para o louvor da Tua glória, Pai. Oh Senhor, assim nós fazemos, assim nós procedemos, Senhor. Oh Pai, seja assim, Pai, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém, amém e amém. E agradece ao Senhor pela bênção. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Aleluia. Ainda em Jeremias 30, quero ler o 19 com os irmãos, que diz o seguinte: sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Tá? Então Deus restaura, Deus traz a cura, Deus traz a bênção, e em seguida vem ações de graça da nossa parte, vem júbilo, vem alegria, aleluia, e multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, glorificá-los-ei e não serão apoucados, aleluia, não serão diminuídos, mas vão multiplicar a sementeira, vão proclamar, vão testemunhar, vão realizar as coisas que o Senhor quer realizar. Bendito é o nome dele por isso. Então, essa é a nossa base, né? O Senhor realizando tudo em nós e através de nós. Amém, Jesus? Você fica feliz com isso? Você tem júbilo por causa disso? Então aplaude o Senhor mais uma vez. Aleluia! Graças a Deus. Aleluia. E continuando a nossa série temática, como é que é a nossa série mesmo? Conectando as gerações. Então hoje convidei um queridão aqui, né, para estar compartilhando conosco a mensagem do Senhor. Aleluia. Marcos Felipe, vem aqui. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graças e paz. Todo mundo está animado aí? Glória a Deus. Então, quero te convidar para você dar um sorriso para quem está do seu lado aí, falar para ele que bom que você veio. Quebra um gelo aí com ele, declara uma palavra aí sobre a vida dele.
Que alegria de novo estarmos juntos, né? Mais um domingo e é uma bênção. A gente vem falando, como o pastor já adiantou aqui, sem ele saber, ele roubou uma parte que eu ia falar. Mas tudo bem. Nós estamos falando sobre, né, uma série, né, aqui. E esse ano nós vamos falar sobre esse tema, né, conectando as gerações. Então a gente falou sobre a fé ensinada dentro de casa. A gente falou sobre declarar aos filhos os feitos do Senhor. Falamos sobre a fé que passa pela família. E vamos falar sobre gerações que se edificam mutuamente. Esse assunto é algo importantíssimo, porque ele diz muito a respeito de uma igreja que é forte. Uma igreja que é forte, ela se edifica mutuamente, né? E tem um tema que eu queria trazer para essa mensagem agora, que é uma geração sustenta a outra. Quando nós falamos sobre uma geração que sustenta a outra, nós estamos falando que, na verdade, não é exatamente o que nós fazemos, como é que é o nome? Quando é literal. Não é literalmente juntos, mas é o que nós fazemos uns pelos outros juntos. Tem algo antes de juntos. Porque cada um tem uma responsabilidade. E hoje nós vamos falar sobre isso, que é algo que, se nós entendermos e aprendermos isso e colocarmos em prática, nós não vamos falhar. Como geração, como você como uma geração que, né, anterior, você como uma geração nova, nós não vamos falhar. Quem aqui quer falhar? Levanta a mão. Ninguém quer falhar, né? Então, esse assunto ele é muito importante para nós entendermos qual é o nosso papel aqui, né, como igreja. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, rapidamente, orar comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse momento de adoração que nós tivemos aqui, Pai, de oração, de cura, Pai, que o Senhor já ministrou sobre nossas vidas. E nós cremos, Pai, que aqui já houve ambiente de cura, Senhor. Aqui há um ambiente, Pai, de cura. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, Pai, através da adoração. E nós cremos, Pai, que o Senhor fará algo extraordinário, Pai, no nosso meio aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Que eu venha me calar, Senhor. Teu Espírito venha falar através da minha vida, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, me ajuda aí. O que é sustentar? Algumas definições de sustentar. Suporte. Legal. O que mais? Manter. Discipular. Manter firme. É bastante. Oi? É uma base. Legal. Sustentar são todas essas coisas. Além disso, também é fortalecer. Além disso, é nutrir. E quando nós pensamos por esse lado, nós olhamos para a palavra, nós vemos justamente um exemplo. Nós vemos um exemplo de Moisés e Josué, né, que teve ali uma transição de geração saudável, uma transição de geração que foi sustentada. Houve um sustento da parte ali, né, de Deus com Moisés e um discipulado para que quando Josué chegasse, tivesse um sustento e aquela geração fosse saudável. Então Moisés, naquele momento ali com o povo, ele passou por uma transição e aquilo nos fez lembrar que houve uma geração que teve uma experiência com Deus. Uma experiência incrível. Você já pensou você atravessar um mar vermelho, vendo um mar aberto, a terra seca? Você já pensou você ver um monte de praga vindo sobre um lugar? Enfim, eles viram diversas coisas. Então aquele povo teve uma experiência incrível em Deus. Só que mais para frente, quando Moisés, né, ele foi, né, Deus chamou Josué. E quando chamou Josué, justamente houve uma transição saudável ali naquele momento. E aí foi dado continuidade. Só que a gente viu que Moisés, ele discipulou Josué de uma forma melhor do que ele mesmo, para que ele fosse melhor do que o próprio Moisés. E justamente uma geração saudável, ela não fala que ninguém faz como eu. Já pensou se Moisés pensasse dessa forma? Ninguém faz como eu. Já pensou se outros da Bíblia falassem, ninguém vai fazer igual eu, então a gente acaba limitando, né, as coisas.
E eu não estou falando aqui sobre orientação ministerial, tá? Estou falando sobre limitação ministerial. E aí, aqui Moisés não pensou dessa forma, mas ele pensou que vai preparar alguém para ser melhor do que ele mesmo. E através disso surge uma geração que vem saudável. Só que hoje, irmãos, nós temos vivido um tempo que as igrejas elas têm vivido algo que se chama competição de geração, onde a gente olha para uma geração mais velha, os mais novos. Vamos fazer um negócio aqui. Quem é uma geração um pouco mais velha aí? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Eu só levantei a mão para um exemplo, tá? Eu não estou incluso nisso aí. Estou falando de idade, gente. Estou falando de idade, tá? De experiência. Exato. É isso aí. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Falando de idade. Isso não vale, Simone. Falando de idade, quem que é mais velha aí? Levanta a mão. Tudo bem, tá, gente? Não tem problema. Tá bom, nós temos pessoas sinceras. Tá tudo bem, tá? Eu não estou aqui para apontar. Quem é aqui de uma geração mais nova? Legal. Agora sim, isso aqui não é exemplo não, isso aqui ó, é prática, beleza. Ok, então, aí tá fácil. Então, o que acontece? Nós temos vivido um tempo, e eu estou falando dentro das igrejas, que nós vivemos um tempo onde as pessoas elas estão competindo geração. Onde, por exemplo, os mais velhos olham para a geração mais nova e às vezes aponta ela como Nutella. E para eu, minha esposa, a gente lidera a juventude, a gente aprende que Nutella, na verdade, essa geração não tem nada. Se vocês fossem olhar para a geração atual, eu vou dizer para vocês, o potencial que tem para alcançar vidas é gigantesco. Você vê isso através de tecnologia, você vê isso através de internet, você vê isso através de diversas coisas. Só que por que nós falamos que é Nutella? É porque nós temos um padrão. Porque nós aprendemos de um jeito, certo? E quando nós vemos alguém fazendo de outro jeito, aí nós falamos que é Nutella. Aí nós pensamos que na verdade aquilo é errado. E isso tem causado divisão entre as gerações dentro das igrejas. Só que a comunidade da graça, a igreja que você participa, é uma igreja geracional. É uma igreja que é conectada às gerações. Você vê isso, os mais velhos junto com os mais novos. Você vê às vezes adultos sentados com criança conversando. E isso é maravilhoso, porque isso é geracional. E no decorrer dessa mensagem aqui, você vai entendendo o porquê, né, disso. O porquê que nós não podemos pensar assim. O porquê que nós precisamos viver se edificando mutuamente e não competindo entre as gerações. Às vezes os mais novos olham para a geração mais velha e julgam como chatos, como velhos, ultrapassados. Sabe, tipo, a forma de pensar, radicais demais. Só que nós ignoramos às vezes a experiência que essas pessoas têm. E o ponto começa aqui. Vamos lá em Tito, no capítulo 1, versículo 5. O Paulo aqui, no apóstolo Paulo, ele está enviando um homem para uma missão, gente. Ele tá enviando o homem para uma missão. E aqui, ele está enviando quem? Tito. No capítulo 1, versículo 5, fala. Se você não quiser abrir agora, não precisa, tá? Eu vou só contextualizar aqui rapidinho. Capítulo 1, versículo 5 fala assim, que a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, aqui o apóstolo Paulo está deixando uma instrução para Tito. Ele está falando assim, olha, existe um problema aqui, e você foi enviado para uma missão. Quando a gente fala assim, eu preciso arrumar casa, minha esposa é especialista nisso. 3 horas da tarde na terça-feira ela, nossa, que bagunça, deixa eu começar a pegar o aspirador aqui, e agora tá grávida, né, aí a gente fica doido. Mas, quando a gente vai arrumar a casa, isso significa o quê? Que a casa está bagunçada. Então, o apóstolo Paulo está mandando Tito aqui, enviando Tito aqui, com uma missão. E ele sabe que ali tinha algo errado, ele sabe que ali havia bagunça.
Então, ali no meio daquele povo, lá no versículo 16, mostra que não havia coerência com aquele povo, naquela igreja nova. Porque ali ele estava enviando o Tito para um lugar onde havia uma igreja, só que era uma igreja nova, era uma igreja jovem, era uma igreja que ela não tinha prática de vida, ela não tinha uma experiência real com Cristo. E aqui, lá no versículo 16, fala, né, o apóstolo Paulo está dando a orientação para ele, que eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então a gente vê que não havia transformação para um povo igrejado, porque ele estava mandando ali em Creta para uma igreja, para ele consertar as coisas, para ele dar um exemplo para uma igreja nova. E ali existia um povo que estava indo para a igreja, só que eles falavam com a boca a respeito de Deus, mas eles não viviam na prática de vida. Então aqui a gente vê que não havia testemunho, e principalmente eles não tinham um exemplo entre as gerações. Porque vamos pensar o seguinte, vamos pegar uma igreja que não é saudável, uma igreja que não tem exemplo, uma igreja que não tem prática de testemunho, e vamos pensar daqui a 10 anos, vamos pensar daqui a 20 anos, como é que vai ser isso? Porque se torna uma igreja fraca, não é verdade? E lá na frente, se eles não têm um exemplo, um modelo ideal, e o modelo ideal é Cristo, se eles não têm esse exemplo, eles vão crescer uma geração fraca. E eles não estavam se edificando mutuamente. Então eles precisavam de um exemplo. E aqui vem o apóstolo Paulo, com os dois pés no peito, lá no capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, nós vemos que o plano de Deus sempre envolveu gerações caminhando juntas. Aqui nós vemos isso. Nesse versículo nós vemos isso. Tito, capítulo 2, versículo 1 fala: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então o apóstolo Paulo está dando uma orientação para Tito, que eles não estão precisando de teoria. Eles não estão precisando só de teoria, mas eles estão precisando de uma prática de vida. Eles estão precisando de um exemplo daquilo que é verdade, daquilo que realmente é a sã doutrina. Que doutrina que é essa? É a doutrina que nós vivemos, doutrina dos apóstolos, onde nós estamos sempre juntos, onde nós vendemos as coisas uns pelos outros, onde nós nos amamos, onde nós nos discipulamos, onde nós sempre estamos juntos. É isso, é o discipulado, é o amor, é esse exemplo de Cristo que o apóstolo Paulo estava falando ali para Tito. Então ele está dando uma orientação para Tito chegar lá e transmitir o evangelho não só por palavras, porque eles já faziam isso. Eles já faziam essa transmissão de mensagem, essa transmissão do evangelho com palavras, mas eles precisavam de alguém que transmitisse as atitudes, que fosse um exemplo para eles. Eu gosto tanto dessa palavra aqui bem no comecinho, que fala você porém. Eu não sei se vocês já meditaram sobre isso, mas esse você porém é legal demais, é gostoso. Não é gostoso? Você ouviu você porém de Deus? É gostoso. Mas na prática, a gente não considera isso. Porque quando a gente vai olhar para a palavra, você porém, geralmente é uma exortação. Geralmente é tipo assim, todo mundo está fazendo diferente, mas todo mundo está fazendo igual, mas você vai fazer diferente. E quando a gente olha você porém de Deus, Deus está colocando nós numa posição de, olha, o mundo está indo para cá, mas você vai indo na contramão do mundo. E aí nisso envolve sacrifício da nossa parte. Então por isso que na prática você porém é mais difícil da gente colocar em prática. Então aqui ele está falando sobre um povo que adora o Senhor com palavras, mas não adora o Senhor nas atitudes. Não adora o Senhor numa vida prática. Porém você porém vai fazer diferente. Você porém vai ensinar o que precisa ser ensinado. Então o que o Senhor já começa trazendo para nós aqui, igreja, uma igreja geracional, é que você, porém, vai começar algo novo na geração que está vindo. É a única forma de nós termos uma geração saudável. Porque se nós olharmos para a nossa geração, se vocês olharem para a geração mais velha,
porque eu estou na mais nova, amém? Mas se nós olharmos para a geração mais velha e nós pensarmos, já deu meu tempo, e eu me torno um espectador, então nós estamos fadados a criar uma geração que não é saudável. Porque nós temos exemplos. Você não tem exemplo de vida? Quem tem testemunho aí de algo que você viveu extraordinário com Deus lá em 2005, 2010, 2000, 1999, 1990? Quem tem aí? Uma experiência, um milagre assim que você viu. O pastor tem bastante, né? Conta bastante aqui. Milagres. Legal, então você tem uma experiência para você compartilhar. E não olhar para a nova geração e falar assim, no meu tempo era diferente. Porque nós temos o hábito, tá, de fazer isso. E isso é comum acontecer. Só que nós cremos num Deus imutável, não cremos num Deus imutável? Se Deus é imutável, Ele fez coisas extraordinárias. Eu vou falar lá no tempo de Jesus, tá? Não vou voltar mais ainda. Vou nem voltar na sua geração, vou voltar lá com Jesus. Se Deus fez aquelas coisas, e é o mesmo Deus ontem, hoje, para sempre, por que é diferente hoje? Será que não é porque a nossa geração mais velha talvez possa ter dormido um pouco? Será que não é porque a geração mais nova talvez não está tendo tanto um exemplo do que é viver esses milagres? Nós lideramos juventude, nós sabemos e vemos que tem jovens que nunca viu nada. Nunca viu nada. E a gente pensa assim, meu Deus, a gente precisa compartilhar os feitos de Deus, né? Não é assim? De geração em geração, compartilhar os feitos de Deus. Mas não compartilhar no intuito de dividir. E esse é o problema. Nós costumamos a dividir as gerações. Porque no meu tempo era diferente. No seu, Anne, é um tempo diferente. Então, nós precisamos aprender a o quê? A servir a próxima geração e criar uma geração saudável. Porque a próxima geração, daqui a 10 anos, 20 anos, vai ter uma próxima. E vai ter uma próxima. E o plano de Deus sempre envolveu gerações caminhando juntas, não separadas. Então, Deus, irmãos, Ele não nos chamou, Ele não chamou uma geração para substituir a outra, sabe? Os mais velhos, Deus não te chamou para você olhar para os mais jovens e falar, já deu meu tempo, agora é com eles, vai lá, e agora eu me torno espectador. Não, Deus não chamou você, na sua geração, para uma geração para substituir a sua. Deus chamou a sua geração para edificar a próxima geração. E você vai fazer isso através do exemplo. Próximo ponto aqui é que cada geração tem uma responsabilidade específica no reino. Cada uma geração tem uma responsabilidade específica no reino. Lá em Tito, ainda no Tito capítulo 2, eu estou falando devagar hoje? Não? Meu Deus. Jesus Cristo. Gente, não é possível, cara. Mas tudo bem, vamos lá. Tá dando para entender, amém? Joia. O importante é isso. Vamos lá. Tito no capítulo 2, versículo 2, vamos ler até o 6. Fala assim, apóstolo Paulo dando uma instrução para Tito, falando, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Então a gente vê que Tito estava sendo orientado para orientar. Nós vemos um exemplo para ser colocado em prática. Então aqui, como eu disse, a igreja aqui em Creta, ela sabia exatamente a teoria, mas ela não tinha prática.
E eles precisavam do exemplo. Eles precisavam de um exemplo do que era então esse modelo, o que era então o correto. Porque às vezes eu mesmo me pego diversas vezes numa situação assim, isso é normal, mas às vezes nós nos pegamos apontando erros, mas às vezes não trazendo a solução, às vezes não apontando o que pode ser o correto. E nós começamos a ser apontadores de erros. Só que aqui, o apóstolo Paulo estava ensinando Tito a não ser um apontador de erros. Estava ensinando Tito a como apontar um erro, mas ser um exemplo para trazer a solução, para fazer a coisa certa. Então eles estavam precisando de um exemplo. E aqui nós vemos, nesse texto inteiro aqui, que existe uma orientação. A orientação para os mais experientes, os mais velhos, fala assim comigo: eu preciso ser exemplo de fé, exemplo de amor e exemplo de perseverança. Nós vemos, irmãos, aqui que o apóstolo Paulo não está falando sobre uma questão de idade. Ele não está falando assim, só os mais velhos, eles têm que fazer as coisas certas, para os mais novos. Não, a gente está vendo aqui que existe uma colocação de responsabilidade espiritual. É diferente. É diferente de uma obrigação. Obrigação e responsabilidade espiritual é totalmente diferente. Quando você entende que você tem uma responsabilidade espiritual, você passa a fazer as coisas por amor. Quando você é obrigado a fazer algo, às vezes você até faz, mas não por amor, porque você é obrigado a fazer aquilo. E o ponto que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, uma orientação para os mais experientes, é que eles precisavam ter uma responsabilidade espiritual. Eles precisavam ser um exemplo de fé, exemplo de amor e exemplo de perseverança. Exemplo por quê? Por conta dos mais novos. Por conta daquilo que estava vindo, ainda iria vir, que era uma nova geração. Então, se não houvesse um exemplo de responsabilidade espiritual, os mais novos iam crescendo e vendo: então, já que se eu sou mais novo, né, Giovanni, eu posso servir, e quando eu chegar em determinada idade, eu posso descansar. Descansar, nós vamos descansar na glória, amém? Nós vamos descansar na glória quando Jesus voltar, quando nós estivermos no céu, é ali que nós vamos descansar. E quando nós carregamos esse exemplo, por que nós carregamos esse exemplo? Porque vocês têm experiências para contar. Como eu falei, às vezes em 1900 e alguma coisa, você carregou uma novidade. Só que o problema é quando nós ficamos presos lá atrás e nós não vivemos uma nova história daquilo que Deus já falou, sobre as coisas se renovarem a cada manhã, sobre os feitos de Deus se renovarem. Porque Deus, ele não fica preso em um feito que aconteceu lá no passado. Ele tem algo para você hoje. Hoje, aqui nessa manhã, nesse domingo. Mas nós precisamos carregar isso no coração. Uma expectativa. Uma expectativa não de que tudo vai ser como era antes, mas de que Deus tem algo novo sendo feito hoje. Porque se nós ficarmos presos naquilo que Deus fez lá no passado, então você também vai ficar lá no passado. E só vai se frustrar com o que Deus está fazendo hoje nessa geração. Então, nós precisamos colocar o coração, a nossa expectativa naquilo que Deus está fazendo hoje. E aqui tem uma outra orientação a respeito dos mais novos. Nós vemos que os mais novos, principalmente nessa geração, que o povo que tem disposição para aprender, o galerinha que tem disposição para aprender, irmãos, não pode ver que pergunta. Eles gostam de perguntar bastante. Pergunta atrás de pergunta. E é gostoso ver isso. Isso é bom. Glória a Deus por isso, amém? Porque está perguntando não sobre coisas inúteis, mas está perguntando sobre o evangelho, sobre como funciona tal coisa, sobre como isso, como aquilo. Então nós precisamos olhar para eles e entender: essa geração tem uma sede de aprendizado. Então eu preciso servir com aquilo que eu sei. Eu preciso servir com as minhas experiências. Preciso servir com aquilo que eu carrego, que um dia me serviram. Hoje você é mais velho, mas quando o pastor sempre fala isso, um dia você foi alcançado por Jesus, mas você foi convidado por alguém, né?
um dia alguém, ou não necessariamente você que foi convidado para vir à igreja por alguém, mas alguém esteve lado a lado com você de alguma forma, não foi? Então, da mesma forma, nós precisamos olhar para essa questão de gerações e entender que existe isso, que uma geração precisa da outra. Uma geração precisa da outra. Então nós vemos que quando os mais velhos, eles ensinam com amor, os mais novos, eles aprendem com humildade, e o reino de Deus, ele avança com equilíbrio. Equilíbrio. Nem muito moderno, nem muito velho. Existe um equilíbrio. Porque nós julgamos o que é velho e nós julgamos o que é novo. Porque o homem vai se adaptando, né? As estruturas vai se adaptando. Antigamente não tinha tecnologias assim e tal, né? Não tinha. Então o homem foi se adaptando. Aí quem hoje não usa fone de ouvido se tornou ultrapassado, por exemplo. Entendeu? Quem hoje, sei lá, não vou lembrar agora, irmãos. Quem usa tecnologia nova hoje e vê quem não usa, julga como mais velho, né? Como ultrapassado, como não se atualizou. Isso é aquilo. Isso é um padrão humano de nós mesmos. Porque, igual eu falei, Deus, ele não está preocupado com estrutura. Ele está preocupado com uma geração saudável. E às vezes nós estamos tão preocupados com tudo. Nós se preocupamos com tudo, menos em sermos uma referência para a geração. Aí nós nos tornamos pessoas que às vezes vêm para a igreja, mas não tem um objetivo daquilo que Deus te chamou para ser. Você que é da geração mais velha, Deus te chamou para você inspirar a nova geração também. Sabe, isso é para nós meditarmos. Isso é para nós refletirmos. Amém? Deu para entender até aqui? Joia. Vamos para o próximo. Que é o discipulado, irmãos. Ele acontece no exemplo. Ele não acontece só no discurso. Lá em Tito, no capítulo 2, versículo 7, vamos ler até o 8. Fala que, mais uma vez, é uma orientação para orientar. O apóstolo Paulo está orientando Tito a orientar aquele povo. E ele está falando assim, olha, em tudo seja você. Então ele está falando que lá, lembra, né? Existe um povo que adora o Senhor com as palavras, mas nas suas atitudes não refletem esse amor. Existem diversas formas de nós identificarmos o reflexo do amor de Deus na vida de uma pessoa. E nós precisamos ser essa pessoa que reflete o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele está preocupado com pessoas, não com coisas. O amor de Cristo, ele está preocupado em pessoas entenderem a identidade de filho. Só que nós estamos preocupados em honrar mais a nossa geração do que as gerações que estão por vir. Honrar no sentido de defender, perdão, falei errado. Não é honrar, é defender. Defender que a minha geração é melhor. Defender que o estilo de pregação é melhor. Defender que as músicas são melhores. Defender que não é para ter transmissão. Defender que, sabe, a gente começa a criar coisas para defender uma geração, sendo que o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para inspirar as próximas gerações. Então aqui a gente vê uma orientação do apóstolo Paulo, falando, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Então você vê que ele está blindando ele, mas ele está deixando um ponto aqui para nós entendermos que as gerações, elas aprendem observando. Porque ele está falando para ele ser um exemplo. Quando ele fala, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. O apóstolo Paulo não está falando, em tudo seja você um acusador. Ele está falando, seja um exemplo. E esse exemplo não é só sobre uma teoria. Não, é sobre uma prática. Porque falar, papagaio também fala. Quem lembra dessa frase?
desse ditado. Acho que poucas pessoas sabem, então eu também não sei. Não lembro, é muito antigo isso aí, tá? É muito antigo, não sei, não lembro. Enfim, mas irmãos, aqui o apóstolo Paulo está ensinando que aquele povo, eles sabiam falar, mas eles precisavam de um exemplo pessoal, de alguém que fosse ali e fosse um exemplo para eles fazendo boas obras. E o apóstolo Paulo traz a instrução, e seu ensino mostre. O apóstolo Paulo não está falando, fale que eles precisam ser íntegros, fale que eles precisam ser sérios. Não, ele está falando, mostre integridade e seriedade. Então, existe uma orientação para que eles sejam um exemplo prático para aquele povo. E aí ele fala no 8, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Então aqui nós vemos que as gerações, elas aprendem observando. Elas olham para você, às vezes que está ali, que é mais velho, e ela está observando como que você lida com as coisas. Então ela está vendo o quê? Como que você lida com os conflitos. Como é que você lida com os conflitos da sua vida? Como é que você lida com os conflitos dentro da igreja? Como é que você lida com os conflitos no geral? Conflito às vezes no casamento, conflito às vezes no trabalho, na escola, na família, enfim, com os irmãos, porque acontece. Mas, como você lida? Porque a forma que você lida, a nova geração está olhando. A nova geração olha como você abraça o seu irmão. A nova geração olha como você cumprimenta o seu irmão. A nova geração olha como você ama o seu irmão. A nova geração está olhando todas essas coisas, mas infelizmente, irmãos, a nova geração também está olhando aquilo que você não faz. Porque isso é um exemplo. Não é assim com os filhos? Eu vou ter minha filhinha agora e eu falo para Deus, Senhor, que eu não caia no erro de pensar que eu não vou ser um exemplo dentro de casa para minha filha. Porque em todo tempo ela vai crescendo e ela vai observando. Sabe, já ouviu aquele negócio lá? Você é igualzinho seu pai, você é igualzinho sua mãe. Já ouviram isso? Então, porque nós crescemos na casa dos nossos pais. E nós vemos um exemplo. Nós vemos um modelo. E às vezes eu me pego até, né, às vezes nessa situação. Eu faço alguma coisa assim, eu falo, puxa vida, nossa, igualzinho minha mãe. Igualzinho. Então nós vemos que nós aprendemos observando. A nova geração aprende observando. Eles estão todo o tempo olhando. Como você persevera nas suas crises. Sabe, como que você persevera? Quando você está em crise com alguma coisa, como você lida com isso? Será que nós temos ensinado a nova geração a separar as coisas? Quando você está em crise, às vezes no seu trabalho, será que nós temos ensinado a nova geração na igreja, em casa, no trabalho, na escola, enfim, nós temos ensinado eles como que nós perseveramos nas crises? Ou às vezes na primeira crise a gente chuta o balde para tudo. Estou com crise em tal área, então todo o resto está em crise. E aí a gente não consegue perseverar para resolver a crise. E quando nós perseveramos, nós como igreja, nós perseveramos nessas crises, nós ensinamos a nova geração que a vida não é um morango, que a vida ela não é fácil, mas Cristo venceu e nós também vamos vencer. No mundo nós vamos ter as aflições, mas nem tudo vai dar certo do jeito que a gente está imaginando. Porém, nós sabemos lidar com as coisas e nós ensinamos a perseverar. E uma outra coisa é como nós servimos mesmo cansados. E aqui eu não estou falando sobre um cansaço exatamente físico, sabe? Quando, tipo assim, eu vou sair correndo aqui até lá ao fundo. Eu já estaria cansado nesse caso. O Almir conhece eu no futebol, né, Almir? Correu, nossa, de um lado para o outro ali, acabou. Já estou deitado no chão, já morrendo. Mas como nós servimos cansados, não é nesse sentido. É no sentido de, puxa, agora eu estou mais velho. Agora não aguento mais. Agora não aguento mais fazer nada. Então, isso nós aprendemos o quê? Que nós precisamos mostrar para eles que não importa se você cresceu. O que importa é que você tem experiências para poder compartilhar.
uns com os outros, com a nova geração. E assim, sabe, eu tava me perguntando, como que uma geração edifica a outra mutuamente, sabe? Porque são opiniões diferentes, é uma vida diferente, é outra realidade, não é? É totalmente diferente, totalmente diferente. Às vezes a gente escuta de alguém mais velho uma coisa que por dentro a gente tá tipo assim, meu Deus do céu, tá viajando. E às vezes o mais velho também olha para uma opinião do mais novo e pensa assim, tadinho, não sabe nada da vida. Não é assim? Acontece, gente. Mas quando eu estava meditando a respeito disso, eu pensando, né, como que é isso? E eu entendi que, como eu falei, cada um tem a sua responsabilidade. Porque a nova geração, eu estou adiantando aqui, mas a gente vai falar sobre colheita também, daqui a pouquinho, no próximo comercial. Mas nós vamos falar sobre colheita. E essa colheita é justamente o objetivo da geração mais velha. Plantio da geração mais velha para a geração mais nova ter uma colheita. O que nós desfrutamos hoje, aí eu estou envolvido com música, vou até falar sobre música aqui também. O que nós colhemos hoje em música, com às vezes cantores famosos hoje e tudo mais, foi porque lá anteriormente, antes mesmo de eu nascer, tinha alguém que foi lá e plantou algo. Aí a gente vê vários exemplos. A gente vê Fernandinho, a gente vê Ademar de Campos, a gente vê Azaf Borba, a gente vê Ronaldo Bezerra, a gente vê tantos exemplos. E às vezes a gente pensa que a gente desmerece. Só que na verdade, hoje existe uma geração que desfruta de algo que foi plantado lá atrás. E esse é um exemplo de como funciona as gerações se edificando mutuamente. A geração mais velha, ela trabalha para que a mais nova seja saudável. Ela trabalha para jogar sementes e a geração mais nova crescer e desfrutar disso. Então, nós vemos o quê? Que os mais novos, eles precisam ver uma fé ativa. Os mais novos precisam ver que você é um exemplo de fé, de amor e perseverança. Fica assim, sabe? O pensamento, a meditação particular nossa, será que nós temos sido esse exemplo? Se não somos, em nome de Jesus, a partir de agora, isso vai ser diferente. Nós seremos diferente. Amém? E além dos mais novos precisarem ver essa fé ativa, os mais velhos, eles precisam abrir espaço para caminhar juntos. E aqui que existe, não estou falando, irmãos, não estou defendendo a nova geração não, tá? Você vê que o negócio aqui pega para os dois lados, é isso aí. Mas a geração mais velha precisa abrir mais espaço, porque os mais novos, eles às vezes têm coisas, principalmente nessa atualidade, vamos dizer assim, com tecnologia e tudo mais. Não é verdade? Vai falar que você acessa seu e-mail e você não pede para o seu filho ajudar na senha. Eu estou dando um exemplo, tá? Só um exemplo aqui para vocês entenderem. Não percam o foco. Mas é só um exemplo para vocês entenderem que tecnologia, os mais novos entendem. E o mundo hoje, o que ele é? Tecnológico, não é? Então, você já pensou se existe um combo entre os mais velhos e os mais novos trabalhando juntos para a geração atual que tem, sabe, tem vivido isso, tecnologia. Mas uma forma de nós alcançarmos mais vidas para Jesus. Nós falamos tanto aqui sobre ganhar São José dos Campos. Mas, irmão, aqui nós vemos uma orientação prática. Essa orientação prática, ela não é só de palavras. Ela não tem relação só com um momento específico, mas ela tem uma prática no geral da vida. Está falando sobre um estilo de vida. O apóstolo Paulo não está falando para Tito assim, quando você chegar na igreja, você seja um exemplo, tá? Assim, assado. Depois você pode fazer o que você quiser. Não. Ele está falando sobre um estilo de vida. Carrega isso dentro de você. Porque ele sabe que ali havia um povo que estava igrejado, mas eles precisavam de novo, exemplo de vida. Então, se nós abrirmos mais espaço, se nós estendermos mais as mãos para a geração mais nova, e se a geração mais nova tiver mais interesse em ouvir os mais velhos, então nós vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos.
Nós vamos dar as mãos e vamos nos edificar mutuamente. E agora, por último, eu queria falar sobre nós não desanimarmos no processo de edificar uns aos outros. Lá em Gálatas 6, versículo 9, fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então nós vamos colher, mas se nós não desanimarmos. Investir, irmão, em pessoas cansa. Caminhar com outra geração vai te exigir paciência, vai, porque a realidade é diferente. Às vezes você vai falar uma coisa que para você na sua cabeça é muito fácil de resolver, só que a nova geração vai pensar o quê? Ah não, mas nada a ver isso aí, não é? Não acontece isso? Acontece. Às vezes eu me pego nessa situação, e a gente tem que se policiar, a gente tem que saber trabalhar e entender que caminhar com outra geração vai exigir paciência da nossa parte. Ensinar, corrigir, ouvir, esperar, dá trabalho. Só que Deus, nesse texto aqui, Ele promete para nós que existe uma colheita. Se nós não desanimarmos, se nós entendermos que nós só precisamos semear, então vai haver colheita. E eu vou te falar, às vezes a colheita não vai vir para você, no seu tempo, no tempo que você está vivo. Às vezes você nem vai ver, mas Deus garante que há uma colheita. E a colheita de Deus, quando Ele fala sobre colheita, irmãos, Ele não está falando sobre algo físico aqui não. Ele está falando sobre uma vida transformada. Sabe, uma vida transformada aqui, nós vemos que se nós lançarmos a semente sobre vidas, se nós lançarmos a semente sobre uma geração, a próxima geração vai colher da mesma forma que nós colhemos hoje. Nós colhemos uma semeadura que foi feita lá anteriormente. Foi feito anteriormente uma semeadura, mas hoje nós colhemos. Então, nós temos o controle de semear, nós não temos o controle da colheita. Nós não temos o controle do quanto vamos colher. Sabe, alguém já fez uma plantação, qualquer coisa assim, plantou qualquer coisa? Alguém já fez isso? Tá, beleza. Betinha, eu tenho certeza, já plantou um monte de coisa lá. Tinha da planta. Mas, quando nós plantamos, o que nós fazemos? Nós regamos, não é verdade? Nós regamos, nós cuidamos, né? Tem todo um trabalho aí de ciências, né? Tudo mais. Mas, eu vou te falar uma coisa, quando você faz uma plantação, você sabe exatamente quanta, por exemplo, laranja. Você sabe exatamente quantas laranjas você vai colher exatamente? Você não sabe. Vai vir, mas você não sabe quantas vai vir. Então esse é o mesmo exemplo do que nós precisamos fazer na nossa geração. Plantar, sem pensar, sem ficar, mas é que, nossa, mas só de pensar a nossa parte, para eu colher, não sei o que. O problema é esse, às vezes nós pensamos em colher, sendo que você já está colhendo o que já foi plantado antes. Aqui, nós vemos lá, de novo, lá no começo que eu falei sobre o povo de Israel. Quem que entrou na terra prometida? Não foi a nova geração? Nossa, mas e Moisés, que trabalhou tanto, que penou tanto, gente, não entrou lá dentro, ele não participou daquilo, mas ele semeou, mas ele teve uma semeadura, ele fez aquilo que Deus chamou ele para fazer, não o que ele queria fazer, mas ele fez aquilo que Deus chamou ele para fazer, e depois o outro povo colheu aquilo. Por isso que você que geração mais velha, entenda, você precisa plantar, é isso que importa. Fica pensando na colheita não. Importa que você plante. Sabe por quê? Porque, olha só, pois no tempo próprio, quando é usada essa palavra próprio, você sabe que esse próprio não é, que horas que é agora, Ed? 11h30, meio-dia que é o horário próprio, tá? Não é isso. Não é o tempo
Cronos. É o tempo Kairos, é o tempo de Deus. É o tempo que Deus sabe o que é próprio. É o tempo que Deus sabe o que é bom. Esse é o tempo ideal. Então, aqui, para finalizar, é tempo que nós precisamos aprender a partir de hoje, a partir de agora, a vivermos uma nova história, uma história de plantio, sabe, de semeadura, um tempo de semeadura, porque a nova geração, ela está colhendo algo que você está plantando, e se nós não plantarmos, irmãos, olha só, eu escrevi uma frase, que fala assim, o que uma geração não constrói, a próxima sofre, mas o que uma geração edifica, a próxima desfruta. E essa é a dinâmica do reino de Deus. Quando a gente fala sobre uma igreja geracional, essa é a dinâmica, cultura da honra. Por isso que nós honramos tanto os irmãos. Por isso que nós honramos tanto a liderança. Não é sobre você endeusar a pessoa, não é isso. Mas é uma cultura da honra, onde nós entendemos que existe uma nova geração vindo. E essa nova geração tem um potencial gigantesco. E nós, que somos mais velhos, nós temos algo que carregamos, um aprendizado, uma história, uma experiência, mas nós precisamos aprender a gerar um testemunho em conjunto, um testemunho mútuo. Fica de pé comigo. Todos nós aqui temos o nosso testemunho particular, não é verdade? Eu tenho o meu, tenho minha história, tenho o meu testemunho, mas se tem algo que eu quero viver cada dia mais, é testemunho junto com os irmãos. É construir um testemunho com a geração que passou, com a geração nova, sabe? De forma mútua. Então nós precisamos aprender, a geração mais velha precisa fazer isso aqui, ó, aprender a estender as mãos. E os mais novos precisam saber identificar essas mãos e agarrar nelas, para a gente começar a caminhar juntos, para a gente começar a se edificar mutuamente. Essa é a única forma, irmãos. Porque se nós tentarmos inventar, como o pastor Carlos Alberto sempre fala, tem tanta gente tentando inventar tanta coisa, e nós só precisamos fazer o básico. O evangelho, ele é simples, ele é puro e ele é simples, mas nós precisamos aprender como essa dinâmica de como funciona. Porque se nós carregarmos uma dinâmica de que a minha geração é melhor do que a outra, nós vamos entrar em conflito. E esse conflito causa divisão. E você faz parte de uma igreja que não se divide. Você faz parte de um reino de Deus que não se divide. E esse é o ponto principal e crucial para você ter no seu coração como meta de vida. Vou te falar, como meta de vida. Você, como filho de Deus, tem uma meta de vida, irmãos. E a sua meta de vida é, claro, fisicamente, você tem que cumprir com suas obrigações. Você tem que cumprir com suas obrigações, trabalhar, estudar, né? Crescer, sim, precisa. Mas a sua meta de vida é saber que você está construindo um legado para a próxima geração. Eu preciso crescer, a minha filha precisa crescer e entender que o pai dela está gerando um legado para ela suceder, para ela colher aquilo que é plantado. Porque se eu pensar somente na colheita, eu vou ser ignorante, eu vou ser uma pessoa que só pensa em mim, egocêntrico. Eu só vou pensar em mim, mas é a colheita, Ed. Se eu plantar agora, só vai crescer depois. Como é que eu vou desfrutar disso? Irmãos, o que importa é a colheita, é a semeadura. Porque a colheita, o próximo vai colher. Você já colheu, você já está colhendo. Você já está colhendo isso. Então está na hora de nós aprendermos juntos a colher e plantar. Sabe? E às vezes esse plantar tem uma... Eu vou te falar, essa geração atual, ela também está plantando. Para a próxima geração. Como que está plantando? No discipulado. Tem adolescente com 15 anos que está sendo discipulado. Por quê? Porque quando tiver nos 20, quando tiver nos 30, vai vir a próxima geração. E quando é que começou essa semeadura? Lá nos 15, lá. Lá nos 15 anos ele está sendo semeado, a semeadura está sendo feita. Então, há uma colheita que vai sim vir, porque isso é promessa de Deus. Mas essa colheita pode ser que não seja você que vai colher, mas você está plantando. E no tempo certo, o Senhor vai trazer a colheita, se não desanimarmos. Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero orar por sua vida agora e declarar que, em nome de Jesus,
você não seja aquele que vai desanimar, mas seja aquele que vai plantar e plantar e plantar, crendo que há uma geração nova que está vindo, mas essa geração vai colher aquilo que você está plantando. E que no nome de Jesus, nessa igreja, Pai, nós declaramos, Senhor, que não haja, Pai, uma geração fraca, que não haja, Pai, uma igreja fraca, mas haja uma igreja fortalecida entre as gerações, uma igreja conectada, Pai, entre as gerações, uma igreja, Pai, que desfruta daquilo que um dia foi plantado, mas que planta para a próxima colher. E nós cremos, Pai, que aqui no meio de nós, aqui a começar, Pai, por quem está aqui em cima, até lá atrás, Senhor, que o nosso coração esteja, Pai, sendo completamente impactado pelo Teu Santo Espírito e traga, Pai, a orientação sobre nossas vidas. E nós precisamos, Pai, ser exemplo, Senhor, de fé, de amor, de perseverança. E nós cremos, Pai, que nesse lugar há pessoas, Pai, que têm um desejo, que ardem, Pai, por Te servir, que queimam por Ti, Pai, que queimam, Pai. E não temos aqui, Pai, espectadores, mas temos filhos, servos, Pai, do Teu reino, servos, Pai, da igreja, Senhor, local, servos, Pai, que está aqui, Senhor, juntos para nos edificarmos uns aos outros, porque, Pai, o que importa, Senhor, é a semeadura. Traga isso no nosso coração. Nós precisamos semear, Pai, nós precisamos trabalhar juntos, semear juntos, Pai, porque nós cremos que há uma nova geração que está vindo, Pai, para colher aquilo que o Senhor está fazendo hoje, porque nós cremos que o Senhor está fazendo hoje, Pai. Nós queremos ver a Tua obra, Pai, o Teu milagre, o extraordinário hoje. E nós cremos, Senhor, que hoje algo novo está sendo gerado em nossos corações. E nós testemunharemos, Pai, semana que vem, aquilo que o Senhor fez essa semana. E viveremos, Pai, essa colheita. E nós viveremos o plantio novo, Pai, para que no outro domingo nós testemunharemos aquilo que o Senhor fez hoje, aquilo que o Senhor vai fazer domingo, aquilo que o Senhor vai fazer ainda, Pai. O que o Senhor fez, que sirva para nós como exemplo, Pai, de fé, de amor, de perseverança, que sirva para nós, Pai, como um modelo, Pai, daquilo que o Senhor já fez, mas que nós, Pai, não venhamos cair numa armadilha, Pai, de que o Senhor mudou, porque o Senhor não mudou. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor disse, o Senhor cumprirá, Pai. E nós cremos, meu Deus, que o Senhor é aquele que realiza, Pai. Não somos nós, mas é a Tua palavra, é o Teu poder. E nós cremos, Pai, uma igreja fortalecida pela Tua palavra, pelo Teu poder, Pai, por aquilo, Senhor, que nós realizamos juntos, em unidade, porque é em unidade, Pai, que a Tua glória é revelada, Senhor. Deus, a criação aguarda, Pai, os filhos, Senhor, Pai, trazendo essa revelação, e nós seremos, Pai, essa igreja, nós seremos, Pai, um povo que Te adora em espírito e em verdade, não só, Pai, por palavras, mas pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, na igreja, no trabalho, escola. Nós cremos, Pai, que o Senhor está fazendo algo extraordinário em nosso meio, que o Senhor está fazendo algo novo nessa geração que passou, nessa geração que vai vir ainda, Pai, na nossa nova geração. Nós cremos que algo novo o Senhor está fazendo, o Senhor não nos abandonou, e nós cremos, Pai, nessa palavra, cremos, Senhor, no Teu poder, cremos, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Então, Pai, com muita alegria, com muito amor, com muita gratidão, nós vamos dar o nosso melhor salva de palmas para o Senhor. Receba, Pai, nosso louvor e nossa adoração, em nome de Jesus.